Quem é Deus e quem é você? Muitas pessoas tratam a Deus como um qualquer. Alguém fraco, limitado, que é cego para as coisas que acontecem aqui na Terra. Tratam a Deus como alguém que não pode fazer muita coisa, ou até mesmo que Deus fica indiferente aos sofrimentos humanos. E isso é muito sério, porque se você trata Deus assim, então você está alimentando a descrença, a não crer. Não é verdade? A não crer nele. Como é que você vai crer dessa forma? Se você alimenta algo contrário àquilo que você precisa. Você precisa crer em Deus. A Bíblia fala o seguinte: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Fala 2 vezes que aquele que vem de cima é sobre todos. E todos nós sabemos que Deus está acima de todos nós. Ele criou toda a terra, criou tudo que existe. Porém, aquele que vem da terra, que é o ser humano, é da terra e fala da terra. Sabe, se você tem esses pensamentos contínuos e você acredita mais nos argumentos humanos, é porque você não é nascido de Deus. Você pode dizer o que você queira. Você pode dizer até mesmo que é batizado com o Espírito Santo. Mas você não tem o Espírito de Deus, porque você fala igualzinho às demais pessoas. Como diz aqui na palavra de Deus, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Então, Deus está acima de todos e quem é daqui da terra fala da terra. E aquele que vem do céu é sobre todos. E a pergunta que eu faço para você é: quem é que aceita Deus? Quem é que crê em Deus? Quem é que aceita o testemunho de Deus? O que é esse aceitar o testemunho de Deus? Bem, a gente vai responder para você o seguinte: o que está escrito na Bíblia. Diz assim: e aquilo que ele viu, está falando de Jesus, e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Jesus estava batizando nas águas, as pessoas estavam indo até Jesus, e os judeus e os discípulos de João vieram ter com João, porque Jesus estava batizando assim como João Batista. E, creio eu, que os judeus estavam querendo influenciar a João da situação que estava acontecendo, que Jesus estava fazendo uma coisa que João já tinha começado a fazer antes mesmo de Jesus. Querendo colocar tipo uma situação onde João sentisse inferior. E João, muito definido, sabendo o que ele estava fazendo, porque o que ele estava fazendo não vinha da parte dele, veio do próprio Deus. Deus o guiou, o orientou. Então, quando isso veio acontecer, João estava falando assim: olha, Jesus veio de cima e ele está sobre nós. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica que ele veio de cima. Como ele fala, como ele trata, e ninguém aceita o seu testemunho. Ou seja, veja que até mesmo Jesus falando, muitas pessoas rejeitam, não aceitam o testemunho dele. E a pergunta que eu tenho para você, ouvinte: será que você crê no testemunho de Deus, em Jesus? Sabe por quê eu pergunto isso? Porque se você alimenta um pensamento
que Deus é indiferente, que Deus não se importa com você, que você está em perigo, que Deus te abandonou. Você fala das coisas daqui dessa terra, você está falando de uma pessoa que não crê em Deus. E a Bíblia continua falando, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então tem gente que diz que Deus é mentiroso? Quando ela trata Deus dessa forma, quando ela desconfia, quando ela tem medo, quando ela não confia, quando ela nega a fé, nega aceitar o testemunho de Deus. Bem, vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, você pense sobre você. É muito importante você dar um feedback para você mesmo sobre o que tem acontecido com você. Será que os problemas, as dificuldades têm feito você desconfiar, alimentar um pensamento que não tem lhe ajudado e inclusive tem feito você dizer que Deus é mentiroso? E talvez você vá até a igreja, sempre foi na igreja, mas você trata a Deus como mentiroso. Bem, esse momento é seu e voltamos após a trilha musical. Você avaliou direitinho o que você tem sido? Como você tem reagido mediante as dificuldades, os problemas e até mesmo as facilidades? Quando você está no seu tempo livre, será que você trata que Deus não está te vendo nas coisas que você faz a sós? Bem, isso você sabe que você tem uma consciência e você pode responder isso de verdade. Mas há pessoas que realmente não aceitam assumir a sua realidade. Querem falar uma coisa que ela gosta de ouvir, gosta de dizer sobre ela mesma, mas ela não diz sobre os fatos. E isso acontece com muitas pessoas que não querem a verdade. Trata Deus como mentiroso, porque ela quer seguir na mentira. Trata que Deus não está vendo ela. Bem, a Bíblia fala o seguinte, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Então, as pessoas que não falam as palavras de Deus, as pessoas que falam de uma incredulidade, de um pensamento negativo que ela alimenta, ela fala para outras pessoas, se Deus é assim, se Deus é aquilo, por que Deus permite isso acontecer com a gente? Por que isso, por que aquilo, um monte de porquês. Bem, quem é de Deus, crer, simplesmente crer que Deus está sobre, ou seja, está acima, que está tudo sob controle. Qual é o controle? Que Deus permite as coisas acontecerem até mesmo para que nós saibamos quem nós somos. Imagine se não tivesse problemas.
Imagine se não tivesse dificuldade. Como que eu iria dizer que eu creio? Se não há que ser determinada, definida. Bem, é tudo fácil. Qual é o esforço? Sabe, ouvinte, é importante você saber disso. É importante que você observe como você trata Deus. Como você lida no seu dia a dia. A Bíblia fala que aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Ou seja, um pouquinho para você, um pouquinho para o outro, mais para o outro fulano, não. Quem tem o Espírito de Deus, tem o Espírito de Deus. Não tem medida, não tem quantidade do Espírito de Deus. Agora, o que difere é que uns alimentam, vivem de acordo da palavra de Deus e outros vivem descrentes, vivem à sua maneira, ou seja, não creem e não trata Deus como Deus que ele seja, que ele é verdadeiro. Quer dizer, a própria pessoa é que faz, que trata Deus como mentiroso. Deus não é mentiroso. Ele nunca vai ser mentiroso. Ele é verdadeiro. Ele é fiel. Ele é justiça. Ele é pureza. Nele há santidade. E se você não tem o espelho, ou seja, a pureza, porque quando você crê, você aceita, é puro, não há malícia, não há desconfiança, simplesmente você crê que ele está acima de você. É isso.